período no qual nos encontramos mais propícios, pelo menos o mundo cristão, nesta fase, independente dos erros históricos ou cronológicos, vale muito mais para cada um de nós esta fase em que sentimos tirando as expectativas, as buscas, para fecharmos determinados ciclos da nossa experiência terrena no período do ano, mas nos colocamos numa condição de sermos mais receptivos à lembrança daquele no qual nós comemoramos o aniversário. E é indiscutível que uma casa espírita, tendo como a centralidade a figura inesquecível de Jesus, opte por trabalhar o Jesus em vários aspectos, e neste mês pensamos na tríade do qual ele próprio fala no Evangelho: eu sou o caminho da verdade e da vida. Hoje o aspecto que nos foi proposto foi falarmos de Jesus, a vida. Não no sentido da biografia, indiscutivelmente, mas, acima de tudo, qual é essa perspectiva no qual o Mestre nos traz o entendimento a esta frase na ótica espírita. E, obviamente, como toda lição, sabemos das nossas limitações nestas análises, porque, como são suas palavras de vida eterna, na medida em que amadurecemos o entendimento e maturamos o nosso espírito, parece que vamos a cada dia redescobrindo aquilo que ele queria falar. E talvez no momento em que a gente fale sobre Jesus, a vida, as nossas fuligens religiosas de outrora, talvez da atual existência sejamos jogados quase que de imediatamente para aquela crença quase cega, não passando pelo crivo da razão e do entendimento, de buscar em Jesus a vida. É a vida perfeita. E aí surge quase que de imediato a perspectiva de que com ele os caminhos se tornam mais fáceis, os objetivos são atingidos de maneira mais eficiente. De tal forma que essa frase ela se volta muito mais para o campo religioso, sem um eco da nossa razão, logo não encontrando em nós uma prática verdadeira, plausível e concreta para os dias contemporâneos. De tal forma, talvez o grande papel da doutrina espírita não seja outro, não ser resgatar esse Jesus não histórico, não esse Jesus que permeia muitas vezes o nosso inconsciente, ou talvez o nosso consciente, entre aspas, que nós achamos que é consciente, mas que está atrelado a essas experiências das outras religiões, que não vai aqui uma crítica, mas penso que se de alguma forma ontem nós estávamos voltados para uma determinada doutrina religiosa, e hoje adentramos a porta do Espiritismo e na doutrina buscamos a explicação para situações íntimas, bem como desatar os nós da nossa existência, é porque aquela doutrina que antes nós experienciávamos não nos dava o suporte de entendimento real da figura deste homem. Então precisamos observar esse nosso processo evolutivo, não na questão da evolução somática, mas acima de tudo desse espírito que nós somos e percebermos nessa condição de vê-lo como a vida, de tal forma que esta perspectiva da vida valha para nós hoje. Talvez desde o momento da nossa conversa em que vamos escutar algumas coisas, mas em especial quando atravessarmos aquela porta, para que essa perspectiva mitológica deste homem de uma vez por todas caia por terra e ele apresente-se tal qual ele deve ser para cada um de nós, como um professor, um mestre amigo, que busca, através da sua biografia, lecionar o roteiro seguro para atingirmos a vida que todos nós pensamos, quando na verdade talvez ele lance sobre esse fato um outro ângulo. É tão interessante porque quando nós vamos olhar para a raiz judaica cristã,
Vamos perceber que o contrário da vida, obviamente, é a morte. Mas nesta relação existe uma mensagem subliminar que nos diz que a morte nada mais é, e isso está muito palpável nas religiões cristãs tradicionais, que a morte significa pecado. Toda vez que nós estamos em pecado, nós estamos em morte. E é tão real que surge a figura lá na frente do batismo em que morre o homem velho para nascer o homem novo, de tal forma que Jesus passa a ser a vida, porque de alguma forma ele elimina a condição do pecado, e na hora em que elimina a condição do pecado, surge para nós esse contexto que todos nós queremos. E durante séculos e séculos, nós caminhamos na história dessa forma. E não são poucas as vezes que nós trazemos essa fuligem de tal maneira quando a vida se nos apresenta de forma um pouco amarga, ou trazendo os percalços que todos nós iremos enfrentar enquanto nesta escola chamada Terra, nós ficamos perguntando o que foi que nós fizemos contrário a esta perspectiva divina que Ele nos deu como troco o pecado. E é tão real que nós elegemos um indivíduo durante a história para que ele levasse a culpa que chega até nós, porque ele campeia o mundo buscando nos influenciar para a queda. Essa queda nos levando à morte, nos afastando daquele que é a vida. Seria a figura do diabo, do Satanás, dos espíritos obsessores talvez na doutrina, para aqueles que talvez não se aprofundem tanto e queiram fazer um paralelo. É essa a história. E por conta disso vem, obviamente, aquele que está em risco de morte precisa normalmente ser salvo. Daí você só é salvo se você aceita a figura de Jesus como sendo o seu Salvador, porque mais uma vez ele livra da morte. E aí nós observamos esse jogo dos opostos de vida e de morte. Mas veja que interessante que essa perspectiva, de alguma maneira, ela parte da terra para a espiritualidade. Em nenhum momento ela surge da espiritualidade para a terra, porque nessa visão nós nascemos a partir do instante em que há o encontro das células germinativas e surge ali um ser. E este ser sem passado agora passa a enfrentar um mundo repleto de dificuldades, encontrando na perspectiva da mensagem cristã o roteiro para a vida. E é interessante como nós somos exclusivistas em todos os períodos da história. Sorrimos muito de teses antigas, como a figura de que geográfica ou geográfica, em que a Terra ou o Sol girava em torno da Terra, e nós ficamos sorrindo. Porque sabemos das descobertas que vieram depois, mas nós não nos apercebemos que ainda continuamos nessa mesma pisada. Não há vida, muitos pensam, fora do planeta Terra, como se o universo de fato girasse em torno do nosso planeta. E as nossas crenças assim, elas se estabelecem. Parece que nós não avançamos de alguma forma, mas a doutrina espírita, quando chega a seu turno, ela vai nos trazer um mesclado, uma mistura, entre aspas, daquilo que era da tradição, na condição da própria figura de Jesus, mas juntamente com isso nos fala a razão através das experiências trazidas por Allan Kardec, através de médiuns diversos, em que esses espíritos traziam novidades que fazem com que a gente comece a refletir sobre a condição de morte e vida de uma maneira diferente. E por que, Alisson, você fala da centralidade, como você deu o exemplo da Terra e do Sol? Porque na nossa perspectiva, o Deus verdadeiro, o Jesus que salva, ou melhor, o elemento ou o ser que salva é apenas Jesus. E essa talvez seja uma imaturidade que nós carregamos dentro da nossa intimidade tal que nós repetimos os movimentos dos judeus à época que Jesus sofreu. Porque esperavam outro Messias. Alisson, o que você está querendo dizer com isso que eu não estou entendendo? Ora, se nós olharmos para o planeta Terra em termos de religião, quantos por cento há de cristãos no mundo? Nós somos, porventura, a maior religião do mundo? Não somos. Partindo então desta tese de que só Jesus é vida no sentido do personagem e da aceitação dele como sendo o Salvador,
Deus começa a colocar em questão a sua própria justiça. Em especial quando a doutrina espírita chega à Terra e nos abre um leque de um novo conhecimento, fazendo com que a gente lance sobre o Velho e o Novo Testamento uma ótica, quase que como um raio-x, conseguindo penetrar situações que dantes nós não conseguíamos. E essas novidades, entre aspas, devem servir como a base dessa nossa reflexão, não só neste tema, mas em qualquer tema que estejamos vivenciando em nossa vida. Porque a doutrina espírita é uma revolução do pensamento. Vejamos, se não. Por que você diz isso, Alisson? Ora, se Deus é aquele que é onipotente, onipresente e onisciente, e tudo que acontece no planeta passa pelo seu conhecimento, porque segundo as Escrituras não tem um fio de cabelo que não seja contado, nenhuma folha de uma árvore que não tenha permissão para cair, aqueles que agora voltam ou se encontram, eu não vou nem falar no voltar ainda, eu vou falar na condição de encontrar-se, que se encontram em regiões diversas que não seja o mundo cristão, ele ali se encontra por ordem de Deus. Logo, encontra-se condenado, tendo em vista que não conhecem a figura de Jesus, tal qual nós a conhecemos. Então temos um problema sério. Conversávamos há uma semana atrás, 2 semanas, com uma pessoa que se dizia, e se diz, católico, daquele diz, Alisson, eu admiro a doutrina espírita, mas eu entro em choque com alguns princípios, dos quais, dentre eles, a condição de vocês não aceitarem Jesus como o único Salvador. Eu disse, mas em nenhum momento nós não aceitamos. A condição é a forma com que a gente enxerga essa perspectiva de ser o Salvador, porque só se salva quem está em perigo. E nós estamos em perigo por quê? Não é a condição dele, deve ter algum mecanismo. E ele insistia nesta tese, e nós estamos apresentando e partilhando com vocês aquilo que nós dividimos com ele. Eu disse, ora, na doutrina católica, do qual eu fiz parte, eu aprendi que Deus é onipresente e onisciente. Ele é unitudo. Então você concorda comigo que alguém que nasce em outro local foi permitido por ele? Porque se o nascimento é algo divino e a vida é algo que deve ser preservada, isso é um ponto pacífico para todo cristão. Ora, ele agora não vai conhecer Jesus, porque ele está num mundo, por exemplo, árabe, que conhece a figura de Jesus, mas não na perspectiva cristã, porque para lá ele é um profeta. Então esse espírito agora está perdido. E aí a pessoa começou a ficar meio que ensimesmada com o que a gente falava. Eu disse, é bom você começar a refletir no mecanismo que existe para que a gente compreenda que Jesus é a vida. De que vida é esta? Será que ele falava para essa condição em que vivemos? Ou será que a perspectiva que ele lança, como ele próprio dizia, que se o reino dele não é deste mundo, as lições dele não estavam relacionadas para nós na personalidade que nós somos, mas do Espírito eterno? E aí sim, caso contrário, seria uma mensagem que valeria por uma temporalidade. E quando a gente morresse, desencarnasse, deixava de ter valia. É só raciocinar. E não há chave dentro da perspectiva cristã tradicional que consiga resolver este quebra-cabeça, a não ser uma tese, que aí os espíritos começam, pelo conceito simples de Deus, nos mostrando agora a figura paterna, mas avançando para uma inteligência que coordena e orquestra todo o universo, todo, do qual nós fazemos parte. Somos uma partícula do universo, que estamos sob a égide dessa inteligência. A partir daí, obviamente, a doutrina espírita avança e vai nos trazer um grande paradigma, que talvez comece a solucionar este quebra-cabeça para entendermos o que Jesus quis dizer quando se relacionava a ele próprio como sendo a vida. Ora, a nossa realidade material, ela não inicia enquanto na matéria, ela inicia enquanto na espiritualidade. Estamos na erraticidade, saímos da mão do Criador simples e ignorantes. Somos espíritos e estamos com um corpo. Há uma grande diferença, porque quando retornamos a essa matéria,
as experiências, as heranças que nós trazemos de outrora, das nossas mortes, por conta de fugirmos a uma lei, vem marcada na nossa própria intimidade, na qual expressamos no corpo físico, e a partir dali chegamos à Terra novamente, já trazendo toda uma bagagem reencarnatória, sendo acolhido por braços que nem sempre são aqueles que nós gostaríamos de preferência, mas que com certeza para todos nós são os braços fundamentais para que venhamos a atingir a vida que a gente quer. Porque a doutrina espírita já abre para nós essa perspectiva. Como espírito, iremos encontrar no Evangelho, segundo o Espiritismo, quando fala lá sobre honrar pai e mãe, dizendo que há situação lá no mundo espiritual, diante das dores, nós sofremos bastante por conta deste ciclo que eu poderia ter iniciado pela terra, como poderia ter iniciado como espírito. Porque sendo um ciclo, ele se repete. E lá diz que nós, diante de situações tais, nós resistimos ao momento do reencarne. Passamos um bom período trabalhando e estudando na espiritualidade para retornar, às vezes, nos braços e no meio daqueles que nos são caros para a consciência, mas nem sempre para os sentimentos. E assim acontece, até o momento em que a espiritualidade trabalha de maneira peculiar para que haja um acordo mínimo e tenhamos a permissão para retornarmos ao palco terreno. Quando aqui chegamos, então, já trazemos uma história. Já estamos marcado por aquilo que nas religiões tradicionais nós chamamos como pecado original, porque o pecado é a morte. O saldo, o salário do pecado é a morte. Quem aqui nunca passou numa religião tradicional e nunca ouviu isso? Mas é a realidade. Porque não é a morte no seu sentido físico de morrer, mas porque a perspectiva da morte é uma punição, entre aspas, quando Deus depara-se com a figura de Adão e Eva e por conta da desobediência à lei, porque ele havia estabelecido uma lei esta que de fato é um pouco complicada, porque nós somos do contrário, assim nós somos frequentemente do contra, pode comer tudo, menos daquela árvore, só dá vontade de comer aquela, nós somos assim. Olha, você pode comer tudo, menos doce. Você não tem nem vontade de comer doce, mas só pelo fato de estar proibido já dá vontade. Só, olha, não é bom, mas eu não como, mas só o fato de dizer, você já... Mas rapaz, quando eu perco a possibilidade de, parece que isso desperta uma coisa de ser rebelde. É impressionante a nossa história de fato. Então, na hora em que, naquela figura de linguagem, Adão e Eva foge à lei que foi estabelecida, e atravessa na figura da serpente. Sempre tem que ter o culpado. Ainda hoje a gente faz isso, né? Eu fiz porque fulano, eu fiz porque aconteceu a situação. A gente sempre dá um jeitinho de encontrar alguém para carregar junto conosco. Não é bom estar só, né? A gente sempre vai encontrar para aliviar um pouco a nossa consciência. Porque a gente não se apercebe que ali Deus se surpreende. Eu acho tão interessante, né, essa questão da imagem. Porque se nas religiões tradicionais Deus é onisciente, onipresente, onipotente, Deus não sabia que Adão e Eva iam se equivocar, então tem alguma coisa errada. Mas ele não era nesse instante quem sabia de tudo, e agora naquele momento do ato ele não sabia mais, tem que ter alguma coisa de errada. Tem alguma coisa errada aí. E é exatamente isso que a gente começa a destrinchar de maneira muito bonita, quando percebemos que o nosso reencarne, o nosso voltar para a terra, e quando nós bradamos no momento de cortar o cordão umbilical e que os espíritos dizem que é um momento muitas vezes que o espírito ali, ele grita porque voltou para um palco onde para ele será repleto de provas e expiações. E a família toda se alegra. O espírito chora e a gente se alegra. Aí o espírito lá no final vai embora feliz porque liberou-se do cárcere e a família chora. Nós somos um paradoxo formidável, né? Acho que a divindade diz assim, não dá para entender. Eu fiz, mas para entender está difícil, né? Deve ser isso. Mas é exatamente isso. Quando corta o cordão umbilical, que o espírito brada a chegada na terra com todos os seus receios, porque houve um preparo na espiritualidade. Nós estamos ali no famoso Éden.
é o pecado original. Só que não naquela perspectiva de Adão e Eva. Não é isso. É porque ali já vem o Espírito trazendo toda uma carga de ação pretérita que vai exigir dele agora uma maturidade espiritual para que ele atinja uma meta evolutiva. Veja a sapiência divina. Não importa se ele estará vinculado ao cristianismo na figura de Jesus, porque não é o personagem, é aquilo que ele trouxe. E o que ele trouxe ecoa, reverbera no universo inteiro, porque é a lei divina. As nossas experiências foram experiências de pessoa. É a figura de Jesus que importa. Você aceita a figura dele como seu Salvador. Que importa se praticamente eu aceito a figura dele e esqueço todo o resto? É esse o desafio. Então nasce ali fruto do pecado. Não foi do ato que gerou. Foram do ato que nós praticamos ontem. E aí chega à terra aquela figura, como cada um de nós, trazendo os nossos pecados originais. Originário de outra experiência. Mas seria injusto por demais se nós permanecêssemos assim, os espíritos dizem. Enquanto na espiritualidade, o que eles chamam de erraticidade, que é o período, o local onde nós espíritos ficamos neste período de intervalo, o livro dos espíritos vai nos dizer que é chamado de erraticidade. Então a gente está se preparando para a maratona reencarnatória. A gente estuda, a gente trabalha, e é observado o momento exato para a reencarnação, eles dizem. Porque Kardec, curioso como era, quanto tempo se passa na erraticidade? Parece que Kardec tinha uma certa ansiedade. 1 ano, 2 anos, 3 anos, 5. Aí os espíritos dizem, não, normalmente o período é longo. Pode acontecer deste reencarne ser rápido. Mas isso é exceção, não é regra. E é neste período a espiritualidade nos dá a condição desse preparo, dessa maratona. Para que a gente volte à Terra e agora se depare novamente com pessoas e situações que irão gerar para nós o despertar do nosso ontem. E aí é que a doutrina espírita contribui para compreendermos a vida do qual Jesus falava. Não é apenas o fato do viver, do fato de ganhar de maneira diferente dos demais, porque nós acreditamos e agora as veredas se abrem para que a gente atinja as nossas metas. Não é nada disso. Porque a perspectiva cristã, ela não se dá na terra. A perspectiva cristã, ela deve ser observada como mundo espiritual. E essa é a nossa dificuldade. Porque durante séculos e séculos, a nossa força, os nossos investimentos, o que nós colocamos aqui é para termos êxito dentro deste período, do berço ao túmulo. E aí vem a surpresa, do qual nós aqui já tivemos várias e várias vezes. Inclusive, chego a ousar em dizer que aqueles que hoje adentram o Espiritismo é porque, de fato, já se encontram num certo grau de maturidade com uma potência, com potencialidade para mudar verdadeiramente o seu mundo íntimo. É a Universidade do Espírito. Por que, Alisson, você diz isso? Porque nós tiramos as alegorias. Nós não nos preocupamos mais com determinadas situações. O exercício agora é pessoal e intransferível. É ter a capacidade de olhar para o cenário que nós estamos imersos, onde cada um pode fazer esse exercício. A começar pela família em que se encontra. Filhos que muitas vezes não são compreendidos, entre aspas, pelos seus pais e vice-versa. Ou filhos que trazem determinados vícios que não conseguem superar a barreira deste arrastamento e não encontraram nos seus pais talvez este eco, porque os pais conseguiram talvez superar este ontem, mas agora recebe o resultado de outro tempo. Porque esses filhos que se equivocam hoje não são poucas vezes aqueles que foram frutos da influência dos atuais pais em outros momentos, de tal forma que os pais recebem em seus braços novamente aquele espírito que um dia ele empurrou a cair. Vai vendo o cenário. A vida, então, ela se torna muito complexa,
principalmente quando debaixo daquele mesmo teto, com suas dificuldades de relacionamento e surpresas que nem sempre são agradáveis. Mas isso se estende extramuros, e agora a gente vai para o próprio contexto de vida, de situações que nos surgem, que nem sempre estão atrelados a estar desatento, mas situações que não nos pedem licença e que acontecem. Allan Kardec, de maneira muito peculiar, vem nos falar de duas grandes realidades, no qual vai nos mostrando que a vida de fato depara-se um dia, frente a frente, na essência das lições de Jesus. Por isso ele dizia, eu sou a vida. Ele vai dizer, em primeiro lugar, das causas atuais das aflições. Veja que interessante. E logo em seguida, das causas anteriores das aflições. Nós espíritas adoramos essa fuga. Tudo o que acontece conosco é fruto do ontem. E Allan Kardec nos coloca como primeiro ponto aquilo que é consequência dos frutos do hoje. Mas isso merece de nós uma atenção profunda. Porque até esses equívocos do hoje, aquilo que eu me equivoco hoje, normalmente é fruto de uma tendência que eu trago do ontem. Nós observamos irmãos univitelinos, obviamente, geneticamente, filhos do mesmo pai, sob a mesma influência e com atitudes totalmente diferentes, tendências totalmente diferentes. É porque não é a genética que fala, é o espírito que está trazendo ali a sua história, logo as suas tendências. E diante das provas que a vida apresenta, agora é a hora de decidir entre repetir o que já se fez e chegar no mesmo fim, ou optar por fazer diferente. E é neste instante que fazer diferente apresenta-se a figura indiscutível de Jesus de Nazaré. E a nossa dificuldade vem agora, que é decifrar aquilo que Jesus faz para ser o nosso código de conduta. É isso. Porque cada vez que nessa perspectiva tradicional pecado significa morte, na visão espírita é apenas em dizer outras palavras. No momento em que a gente foge à lei, há consequências tanto quanto aconteceu com Adão e Eva na figura mitológica cristã. É isso. Por isso Jesus passa a ser vida. E a casa espírita apresenta um local onde nós podemos conhecer a lei e entender Jesus como mestre. Não adianta no sentido vulgar do termo adorá-lo. Por que vulgar, Alisson? Porque existe uma lei chamada lei de adoração e que não nos cabe aqui fazer análise da lei. Mas em termos vulgar, não adianta dizer que ele é o Salvador, ele é a figura, ele é isso, ele é aquilo. Ele não está preocupado, porque eu quero dizer uma coisa a todos. Ele próprio diz isso, eu sou. Ele fala. Então ele já sabe. A condição é se nós entendemos agora que o que ele traz para a gente é para ser utilizado no dia a dia. E aí vem a experiência da vivência, que a beleza da doutrina está em nos apresentar de maneira muito suave algumas vezes e muito duro outras vezes, em que é que nós estamos errando para chegar onde nós chegamos, aqui na Casa Espírita. Talvez se fizéssemos uma enquete rápida aqui, que não estamos fazendo, mas perguntássemos a cada um que fez com que você adentrasse por aquela porta, muitas vezes vencendo os seus medos interiores. Olha, você vai numa casa espírita hoje, rapaz, eu não sei. Sei não se eu vou não. Sei lá o que é que eu vou encontrar. Vai que passa um espírito ali por mim. Vai que eu vejo alguém se manifestando. Essa sala então, tem que receber o passe ali? Rapaz, é bom que a gente já botou um vidro, né? Porque quem tiver receio já bota o rosto ali e vê de que se trata. Para ver se não tem nenhuma manifestação. E há outros que quando olham para esta porta, às vezes olham até de lado. Porque quando vê mediúnica, como se nós não fôssemos espíritos. É interessante isso. Então, é exatamente essa vivência, essa análise. Ora, todos nós trazemos na nossa intimidade o desejo sincero de atingirmos uma plenitude na vida. E nós iremos chamar isso de vida.
E num termo genérico, felicidade. O que é que nos impede a felicidade? O que é que nos impede a vida? Ai, Alisson, nos impede porque eu tenho um filho. Nos impede porque eu tenho um problema X. Nos impede porque eu tenho um problema Y. Nos impede por quê? E por quê? E por quê? Em especial aqueles que dizem que na vida parece que ele foi talhado. Antes era a pedra na cruz, depois foi o chiclete na cruz, depois eu fiz alguma coisa na Santa Ceia. A gente vai tentando encontrar alguma desculpa para justificar o que de fato se apresenta de forma cíclica. Aí a doutrina espírita nos traz uma lei extraordinária, que encontra-se pautada na mensagem do professor, do grande mestre, que diz assim: a cada um segundo as suas obras. E a vida então começa a ser complicada porque nós não aceitamos Jesus como a vida. Não essa vida, repito, de idolatria, mas a vida de entender que aquela é a meta da existência. Eu sei que aqui não tem ninguém, mas vejamos. Alguém que tem dificuldade de perdoar. E aí Jesus diz a Simão Pedro: não perdoe. Não é 7 vezes não, é 70 vezes 7 vezes. É porque você não sabe o que essa pessoa me fez. Se você soubesse, você não falava esse negócio de perdoar. Vejamos como a gente gosta, mas a gente quer um resultado diferente. E aí tem pessoas que perguntam a Sonia, tem gente que me pergunta, e pergunta aos espíritas que trabalham, que estão à frente normalmente, e diz assim: mas Alisson, já é o 10º tratamento, já é a 10ª carta, e eu não saio do tratamento. Você fica naquela, é verdade. E a pergunta que a gente deve fazer é: o que é que está sendo feito e apreendido durante este período para que o resultado seja diferente, tendo em vista que é cada um segundo as suas obras? Aí a gente não percebe que talvez seja aquela perspectiva inconsciente de dizer assim: não, Jesus é a vida, Ele é, eu aceito, e continua fazendo o mesmo. De tal forma que a grande realidade agora é os espíritos dizerem: veja, Ele é um modelo. Ele é um guia. O guia, ele facilita a vida do visitante. A gente vai para outra cidade, a gente solicita um guia. O guia diz: é melhor não pegar essa via, você vai bater numa comunidade que talvez complique. É melhor você ir por ali, e a gente chega no mesmo lugar. Esse é o papel. É isso que nós iremos encontrar aqui. Na medida em que a gente começa a entender que Jesus não nos deu regras simplesmente como ordem cega para uma vivência. Mas, acima de tudo, a doutrina espírita agora, através da comunicação com os espíritos, nos dá a possibilidade de perceber que estes irmãos, que agora se encontram livres da matéria e que mais tarde seremos nós, já nos avisam através das suas orientações, das suas psicografias, das obras mediúnicas sérias, dizendo assim: olha, na hora que você faz isso, acontece aquilo. Então agora é de cada um, do livre-arbítrio, desta beleza que nós temos, essa figura. Ela se torna muito concreta para o espírita, e como sempre resgatamos do Evangelho, a figura de Delfina de Girardin, repetiremos: não é o que se escolhe para se fazer, mas é na hora de escolher pensando na consequência que advém dali. Esse é o ponto. Alisson, eu escolho ou não escolho? Eu faço ou não faço? Tem gente que pergunta isso aos espíritos. Eu já vi perguntar aos espíritos: viajo ou não viajo? Me separo ou não me separo? Eu fico imaginando, eu confesso que eu e Soninha, a gente conversa de vez em quando sobre: Soninha, você viu perguntar se separa ou não se separa? E a culpa é do espírito que vai dizer: não, meu filho, separe. Separe. Não separe não. É porque a gente não quer a responsabilidade do resultado. A gente quer que alguém assuma para nós, já que não tem ninguém na matéria que decida, bota os espíritos para decidir. É engraçado. É engraçado. Porque é exatamente essa visão, né? Nós queremos a solução, alguém que nos dê, quando na verdade a doutrina espírita diz: olha, o roteiro foi dado, o guia está presente, as leis são estas, agora segue. Há uma passagem que nós elegemos hoje do Evangelho de Lucas,
Porque ficamos refletindo nos poucos minutos que nós tivemos no dia de hoje, que particularmente tivemos um dia repleto de desafios, e eu até disse, rapaz, hoje parece que a palestra é para mim. Às vezes a gente escuta isso, tem gente que diz, Alisson, parece que você falou para mim. Hoje eu estou confessando para a coletividade que parece que a palestra hoje foi para mim. Porque pense numa complicação. Eu digo, quero ver como vai ser. E aí a gente observa que no frigir, de fato, é para nós próprios. Então tem uma passagem de Jesus, diante de várias, onde a gente vai observar a simbologia dessa passagem para cada um de nós. Conta-nos o Evangelho de Lucas, que Jesus estava saindo de Cafarnaum após fazer aquela cura do centurião, do servo do centurião, do qual ele não precisou nem ir, porque o centurião veio a ele e solicitou, dizendo, olha, eu tenho pessoas que me obedecem e eu tenho certeza que você também tem espíritos que o obedecem, basta uma ordem sua e ele estará curado. E ele fala, nunca vi tamanha fé. E segundo o evangelho do próprio Lucas, diz que uma multidão já o acompanhava. E ele entra numa cidade, ele estava entrando numa cidade chamada Naim. E quando ele estava adentrando a cidade de Naim, vinha uma viúva à frente de um féretro, cujo defunto era o seu filho único. E uma multidão acompanhava esse cortejo. E depara-se juntamente com a multidão que vinha com Jesus. Imagina que beleza, um encontro de dois grandes blocos, que vinha com Jesus e o que vinha de lá. Então ele traça um diálogo que cabe para nós uma reflexão, onde a gente consegue perceber de alguma forma essa perspectiva de vida com Jesus nessa ótica espírita. Então diz assim, quando se aproximou da porta da cidade, eis que era carregado para fora, morto, o filho único de sua mãe, e ela era viúva. Façamos uma análise do sofrimento desta mulher. Se ela era viúva, obviamente, já não tinha o marido. Então, provavelmente, projetava no seu filho único tudo aquilo que ela gostaria de ter alcançado juntamente ao seu marido, mas agora aquele filho único, que era provavelmente a base da sua esperança, agora encontrava-se morto. Normalmente, quando nós nos encontramos no auge de um sofrimento, nós perguntamos de fato o que é que Deus quer conosco. O que foi que a gente fez? Que situação tão difícil é esta? Porque e agora? Diante deste cenário, e são poucas as pessoas que neste instante de dor e desespero esquecem da figura de Jesus, das suas lições, quando ele nos fala no Sermão do Monte que não se turbe o vosso coração. Observai os pássaros dos céus, os lírios do campo. Eles não tecem, e nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, vestiu-se como um deles. A cada dia basta o seu mal. E hoje nós vemos uma sociedade doente, de ansiedade, uma sociedade que não suporta, às vezes, o resultado das próprias plantações e querem buscar a cura, a vida, em outras situações que nos levam à morte. Por que a morte, Alisson? Porque ao invés de renovar a esperança, serão novas dores e novas decepções. Então imagina esse cenário de dor. E se provavelmente uma multidão vinha atrás desta mulher, é porque provavelmente as pessoas ali estavam compartilhando, entendendo, vivenciando um pouco a dor dela, que é também pessoal e intransferível. Podemos ter pessoas aos nossos lados, mas a nossa história, ela é única. E aí Jesus, então, vendo-a, o Senhor compadeceu-se dela e disse-lhe, não chores. Imaginemos a cena. Qual recado está sendo dado quando se fala de Jesus à vida? Por mais difícil que seja a nossa situação, por mais desafiadora que esteja, primeiro, não há injustiças. Há uma razão de ser.
que nos convida a refletir quais estão sendo as nossas ações e as nossas plantações. E nos convocam, através da dor, a sairmos da zona de conforto e darmos passos, talvez que nós não gostaríamos de dar. Mas ele não olha a personalidade, ele olha o espírito que quer ser feliz. E o roteiro é aquele, talvez de uma estrada repleta de espinhos, mas não nos abandona. E a palavra é clara, não chores. Nos lembrando, você não está só, nós não estamos a sós. É preciso ter um pouco de confiança também. Aproximando-se, tocou o esquife. Os carregadores pararam e ele disse: jovem, eu te digo, levanta-te. Imaginemos a cena diante de 2 grandes grupos. Esse homem tocar o esquife, as pessoas que carregavam, eu vou usar o termo caixão, que para nós é dentro da nossa tradição, eles param. Lembremos que Jesus até então estava na sua passagem. Não havia Instagram, Facebook, rede social. Jesus ia se fazendo conhecido. E ele chega àquela cidade. E ele para o enterro. Toca e dá uma ordem. Jovem, levanta-te. O morto sentou-se e começou a falar. Confesso que eu fico pensando, não ficava um, né? Ia ser o dia que corria todo mundo. Mas o que vale é a simbologia. Observem qual era a grande dor daquela mulher. Qual era o elemento de sofrimento? Qual era o elemento, talvez, para ela, de uma divisão entre a desesperança e a esperança? Entre o amanhã e o não amanhã. Mas, Alisson, por que não amanhã? Porque numa visão material limitada, há pessoas que diante do desespero é tamanho que esquece que é espírito. E nessa hora em que o indivíduo esquece que ele é espírito e que todas as dores e os sofrimentos não se encontram instalados no corpo, mas na alma, há aqueles que lamentavelmente buscam pela porta do suicídio e sofrem de maneira horrível do lado de lá. E é descrito muitas situações, mas os espíritos são profundos e felizes, precisos na resposta. Por que os suicidas sofrem? Porque eles se decepcionam. O maior sofrimento do suicida é a decepção. Porque a dor está instalada na alma. E na hora em que ele ceifa a existência, ele chega do lado de lá com a intensidade das dores agora multiplicadas. Porque se o corpo antes atenuava de alguma forma o que o espírito sentia em forma de angústia, agora não tem mais corpo para, de alguma maneira, aliviar este sofrimento. E ele sente a mesma angústia, agora numa intensidade ímpar. Aí está porque Jesus é a vida. É a sua mensagem, é o roteiro. É o toque da desesperança para a esperança. É o aguentar um pouco mais. Que aquela mulher passa o seu tempo velando o seu filho para ali enterrar e ele chega no momento exato. Porque a divindade, segundo a doutrina espírita, Deus é a inteligência suprema. Soberanamente justo e bom, ele não erra, nem se atrasa. E é naquele momento em que ela vai inumar o seu filho, colocar ele para a terra, que a divindade chega, compadece-se, porque sabe que de fato aquela criança, aquele jovem não se encontrava neste estado. Aí é um outro estudo, que não nos cabe aqui, porque a verdadeira mensagem não é a condição de devolvê-lo à existência. O foco é a viúva. O foco não é o jovem, é ela que sofre. Foi por ela que ele se compadeceu, não foi por ele. Mas ele era jovem, em nenhum momento o evangelista fala. Diz que ele se compadece dela. Porque a divindade sabe o que nós estamos passando, sabe das nossas dores,
Mas, ao mesmo tempo, para nós espíritas, foi nos dado o roteiro, foi nos apresentado a figura de Jesus. Alisson, mas não é fácil segui-lo, mas nunca foi. Em que momento da história foi fácil? O mundo sempre foi convidativo. E nós sempre quisemos, a vontade é essa, servir a dois senhores. A gente quer agradar aqui, mas não quer perder aqui. É assim. Essa é a nossa história. Quando nós decidimos de fato a compreender esta figura e deixar que ele se aproxime desse nosso esquife moral, aí há a mudança. Da desesperança para a esperança, da impaciência para a paciência, das dores para a compreensão, de tal maneira que agora a gente possa dar o tempo correto para a divindade nos dar de retorno a plantação que nós estamos fazendo agora. Porque, de fato, nós já não mudamos o ontem, mas é indiscutível que quando nós agimos agora, já estamos mudando o nosso amanhã. Por isso, Jesus é a vida. Porque o resultado nós iremos ter quando voltarmos para a espiritualidade. Porque é a nossa pátria. E, obviamente, lá chegando, preparando o nosso retorno, será muito mais leve, porque as marcas cada vez mais vão diminuindo. Os espinhos nas estradas, na medida que nós vamos passando e aprendendo com elas, vamos retirando. E aí sim compreenderemos que não há outro indivíduo que nos apresente este resultado da melhor forma. Não obstante, cada um na terra, voltando ao pensamento do início da nossa conversa, se encontra na escola que deve, para a maturação do espírito. Se nós já estamos inscritos, matriculados na escola espírita, é porque nós já temos condições suficientes de elegermos Jesus como guia e modelo e fazermos este bom combate íntimo, de tal maneira que, encontrando com as nossas mortes morais, compadecendo-se do esforço da fé, da nossa entrega a essa nova proposta, ele nos tornará a renovar as esperanças e as forças para superar as dificuldades. Que possamos, de fato, estudá-lo, refletir, e não simplesmente falarmos sobre quem é ele, mas o que essas lições têm a ver conosco. A todos um grande abraço, votos sinceros de saúde e paz.